Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Esse é o seu canal de Teologia Aberta, onde você tem acesso a perguntas e respostas e a temas polêmicos e importantes. Aqui você aprende a interpretar textos bíblicos e elevar o seu conhecimento na teologia e na fé. Bom, o tema de hoje é um tema polêmico e importante. Será que existe uma pequena contradição no texto de Mateus capítulo 1, na edição onde trabalha o nascimento de Jesus? Era Maria esposa ou noiva de José quando o anjo vem trazer a notícia que ela seria mãe de Jesus? Antes de mais nada, pare agora o que você está fazendo, se inscreva no meu canal, curta e compartilhe com seus amigos para que eles também conheçam mais do nosso canal, dos nossos temas e das abordagens que nós temos. Então, você também pode dar dicas de temas. Professor, eu gostaria que o senhor abordasse sobre o seguinte tema. Eu gostaria que o senhor falasse sobre a seguinte questão. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar no e-mail que está na descrição do vídeo, pode comentar aqui embaixo, que com certeza eu vou fazer o possível para trabalhar e abordar um tema da sua necessidade. Lembrando que eu estou tentando postar vídeos semanalmente, tentando conciliar as minhas tarefas diárias. Semanalmente eu tento postar um vídeo para que você continue crescendo e para que o canal continue se desenvolvendo. Claro que juntos nós somos mais fortes, tá bom? Vamos lá. Quero ler com vocês o texto de Mateus, capítulo de número 18. Texto de Mateus, capítulo 18. Será que existe realmente uma contradição? Maria era noiva ou era esposa de José? José era noivo ou era esposo de Maria quando o anjo Gabriel vem trazer a notícia que ela ficaria grávida e Jesus nasceria? Vamos ler o texto? Vamos lá. Mateus capítulo 1, versículo 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então perceba que esse texto fala que Maria, mãe de Jesus, estava prometida a casamento a José. Porém, se era prometida, então eles eram noivos, tá? Seria aqui, na verdade, em hebraico, nós teríamos um contrato de techuvá. Antes que se unissem, ou seja, antes que tivessem relação sexual, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Tudo bem. Então aqui fala que ela era noiva, tá? No versículo 19 diz assim: por ser José seu marido, peraí. No texto no versículo 18 fala que ela era noiva dele. No verso 19, José já é marido. É complicado, por quê? Vamos lá de novo. Por ser José seu marido um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Então perceba, o verso de número 18 fala que eles eram noivos. O verso de número 19 fala que José era marido dela. E a continuação do texto diz que ele pretendia anular o casamento e colocar ela em desonra pública, como se fosse uma espécie de adultério. Então nós temos a contradição. Porque o verso 18 fala de noivado e o verso 19 fala de casamento. Ela é noiva no verso 18 e ele é marido no verso 19. Quando aconteceu o casamento, se ele queria cancelar o casamento? Eles eram ou não marido e mulher? Eram ou não noivos e noivas? E agora, como resolver essa questão? Não esqueça de se inscrever no meu canal, curtir e compartilhar com seus amigos, porque aqui o seu posicionamento é muito importante. Vamos continuar a leitura. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não teme receber Maria por sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Então, perceba que o anjo orienta José através de um sonho para ele não cancelar o casamento e não ter medo de receber a Maria como esposa, porque Jesus procederia do Espírito Santo. Mas afinal, eles eram noivos ou noivas? Noivo ou noiva? Marido e mulher? Ou noivo e noiva? Como fica essa questão desse texto do verso 18 e o verso 19? Bom, quando nós falamos de interpretação bíblica, quando nós falamos
de trabalhar os textos da Bíblia, nós precisamos analisar alguns contextos. Eu tenho falado para os meus alunos que nem todo texto exige a mesma regra, tá? Nem toda exegese exige a mesma regra. Nem toda hermenêutica exige a mesma regra. Por quê? Você precisa conhecer as regras e na hora de interpretar o texto, saber aplicar a regra correta. Se você aplicar uma regra que o texto não exige, automaticamente a sua interpretação vai ser forçada, você vai cometer um deslize e não vai ter um sucesso na interpretação textual. Nesse texto, nós precisamos analisar uma questão. Primeiro, quando nós estamos falando de uma interpretação histórica, se você analisar o contexto fala de genealogia. O contexto vai falar do nascimento histórico das pessoas que antecederam Jesus até a sua vinda, no contexto de Maria e no caso de José. Sendo assim, nós precisamos analisar em primeira instância a datação do Evangelho de Mateus, tá certo? Qual é a data que o Evangelho de Mateus foi publicado? Entre os especialistas, nós temos aí uma ideia entre o ano 50 e o ano 60, a publicação do Evangelho de Mateus. E, segundo alguns pais da igreja, alguns pais defendem que o Evangelho de Mateus foi o primeiro evangelho a ser circulado ou a circular no seio das comunidades cristãs ali do primeiro século e do segundo século da igreja. Então, é uma discussão. Você tem base para trabalhar que foi Marcos, você tem base para trabalhar que foi Mateus. Existe ainda a teoria ou a hipótese da fonte Keller ou ainda da fonte Q, que influencia o Evangelho de Marcos, e aí você depois tem o surgimento do Evangelho de Mateus. Mas trabalhando a ideia do ano 50 e o ano 60, Jesus vive aproximadamente 33 anos, tá? Se você pegar do nascimento de Jesus, teologia também é matemática, tá bom? Se você pegar 33 anos do ano de Jesus, Jesus morre, então começa a contagem. Primeiro ano depois de Cristo, segundo ano depois de Cristo, terceiro e assim sucessivamente. O que nós temos que analisar? Nós temos que analisar os 33 anos que Jesus viveu, mais os 50 que o texto passou a ser publicado. E considerando o ano 50 depois de Cristo, começa a circular então o evangelho que leva o nome do apóstolo Mateus. Nós temos 83 anos, tá certo? Nós temos 83 anos. É claro que você deve conhecer as teorias da tradição oral e da tradição escrita. Isso também serve para a Torá. Nós temos a Torá oral e a Torá escrita. Aliás, as três alianças, a primeira aliança que o Eterno faz com Adão, a primeira aliança é a aliança verbal. A segunda aliança é a aliança escrita, que trabalha com Moshe Rabbeinu. E a terceira aliança é a aliança do Espírito, registrada em Jeremias, capítulo 31, versículo de número 31 até o verso de número 34, que é a aliança eterna. A aliança do Espírito Santo perdura até a vinda ou o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você precisa trabalhar esse período. Se Jesus morre aos 33 anos e a partir daquele momento o Evangelho de Jesus só vai ser registrado no ano 50 por Mateus, então eu tenho 83 anos para o registro do nascimento. Mateus está fazendo uma narrativa e ele está trabalhando um fato do nascimento que aconteceu há 83 anos atrás. Aí você faz a seguinte pergunta: professor, como Mateus ficou sabendo do nascimento de Jesus? Ora, alguns defendem que o evangelho que leva o nome de Mateus não fora escrito por ele. O grande peso da ortodoxia cristã defende que o evangelho que leva o nome de Mateus foi escrito pelo discípulo e posteriormente pelo apóstolo Mateus, que era um cobrador de impostos, escolhido pelo próprio Senhor Jesus. E se levarmos em consideração essa fonte, nós vamos analisar
que Mateus andava com ele. Então, em algum determinado ponto, em alguma determinada situação, eles sentam e Jesus começa a explicar como foi o nascimento. Isso gera a tradição oral, porque você pergunta, professor, ele demorou 50 anos para escrever, por que tanta demora? Por que não escreveu logo e esse evangelho circulava no seio da igreja para que evangelizasse e alcançasse as pessoas? Tem um contexto político, tem um contexto religioso a ser levado em consideração. Ali nós temos um período de Roma, uma perseguição muito grande e várias outras questões culturais que devem ser levadas em consideração. Porém, a tradição oral que vinha do judaísmo foi preservada. Jesus era judeu, Mateus era judeu. A maioria, todos os discípulos de Jesus, aliás, eram judeus. Dos evangelhos, apenas Lucas, que não era judeu. João era judeu, Paulo era judeu. Então, você tem um contexto judaico, claro que levando em consideração um contexto helênico, mas a comunidade de Matitiarro, a comunidade de Mateus, recebe um evangelho de um judeu falando de outro judeu. Então, isso é muito importante. Se ele está falando isso 83 anos depois do nascimento, é claro que ele está fazendo uma narrativa. Como eu entendo essa questão? Se você olhar o versículo 18, agora nós vamos fazer uma nova leitura. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, aqui Maria já era mãe de Jesus? Já, por quê? Se passaram 83 anos depois que o fato aconteceu. Na narrativa, ele não tem a obrigação, ou ele não tem a preocupação de narrar o fato de ordem cronológica. Depois que o fato aconteceu, Maria já tinha sido a mãe de Jesus, porque o anjo já havia avisado, o Espírito Santo já tinha vindo sobre ela, Deus já tinha introduzido a semente, ali no grego espermatos, que significa semente, que vem da expressão espermatozoide, que é o que gera, o que faz gerar a vida, o que dá vida. Deus introduz essa semente no ventre de Maria e ela tem a possibilidade virgem de gerar aquilo que nós chamamos o milagre da geração de Jesus. Então, depois de 83 anos, que ele vai registrar depois de 83 anos do nascimento de Jesus, ela já tinha sido mãe dele. Estava prometida em casamento a José, então ela era mãe de Jesus, ela estava prometida a casamento a José, por isso que ele quer anular o casamento, ele quer deixar ela passar vergonha na frente de todo mundo. Mas aí acontece o seguinte, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, como é a história? Ela estava prometida a casamento a José, e antes que ele tivesse relacionamento sexual, ou seja, casassem, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. Versículo 19. Por ser José seu marido, professor, não bate, vamos atender o telefone ao vivo. Itzid? Pois não. Ele não é daqui, não. Não, quem que tá falando? Tu tá na frente da igreja aí? Eles estão chegando por aí, tá bom? Obrigado, querido. Deus abençoe. Não desliguei o telefone, porque se tocar a gente atende ao vivo. Realmente, aqui a gente trabalha mesmo. Bom, então o que acontece? No versículo 19, por ser José seu marido, professor, no versículo 18 era prometido, no versículo 19 era marido, foi o que eu falei. 83 anos depois que o fato aconteceu, José já tinha sido marido de Maria. Então ele não tem a preocupação de colocar, ele era prometido em casamento, eles eram noivos, aí ele se torna marido depois do casamento. Não. Quando ele vai narrar, ele já fala, por ser José seu marido, depois de 83 anos, ele era marido dela. Na ocasião do nascimento e da introdução da semente no ventre dela, ele era prometido a casamento para Maria. Então o texto continua assim. Antes que se unissem, achou grávida pelo Espírito Santo. José, querendo e não querendo expor a desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Ele ia anular o casamento, tá certo? Cancelar tudo, não ter mais nada, pronto e acabou. Mas o anjo vem, dá um sonho para ele e fica tudo resolvido. O que resolve essa questão aqui não é nem a questão gramatical. O que resolve essa questão é um contexto de datação. Então é muito importante, quando você for interpretar um texto, conhecer, por exemplo, as datações.
tá bom? Você ter um livro, Introdução ao Novo Testamento, essas bíblias de estudo hoje já trazem ali possivelmente a datação, o escritor, o propósito do livro, para quem o livro foi escrito, o conteúdo do livro, que fala do destinatário e tudo mais. Você conhecendo essa estrutura do livro, não só do Novo Testamento, mas de todos os livros das Escrituras, você vai ter um acesso muito fácil à informação e ter uma compreensão mais salutar e mais compreensível, tá certo? Não esqueça de se inscrever no nosso canal e acessar o nosso site www.itseed.com.br. Quer estudar grego, hebraico, crítica textual, quer fazer uma especialização em teologia do Novo Testamento, em teologia do Antigo Testamento, quer estudar cultura judaica, quer estudar teologia nos 3 níveis, à distância ou presencial, www.itseed.com.br. Se quiser algum atendimento especial, pode mandar um e-mail direto para mim, diretor@itseed.com.br. Eu vou ficando por aqui. Foi muito bom ter vocês aqui nesse vídeo. É muito bom ter você aqui no meu canal, porque você só abrilhanta o meu trabalho. Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!